Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui. Hoje a gente vai explorar um universo que toca a todos nós de alguma forma, a psicopatologia. Parece um termo técnico, né? Mas ele trata de algo muito humano, como a gente entende as experiências mentais, especialmente aquelas que envolvem sofrimento. O que exatamente essa área estuda, de onde ela vem e como organiza seu conhecimento? Para nos guiar, temos aqui alguns trechos bem instigantes de psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. É um material denso, assim, mas que ajuda a iluminar essas questões. Nosso objetivo hoje é ir além daquela definição básica, sabe? Queremos entender a abordagem única da psicopatologia, as raízes dela que vão além da medicina e como ela tenta mapear esse território complexo do adoecimento psíquico, mas sempre reconhecendo a pessoa por trás dos sintomas. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é essa dupla origem. Não é só ciência médica pura, né? Mas também bebe de uma tradição humanística forte, filosofia, artes, como isso se mistura com a clínica. Para iniciar nossa exploração, como é que o material define a psicopatologia? Ele menciona o Campbell, certo? Exato. A definição do Campbell é um bom ponto de partida, sim. Ele a coloca como, o ramo da ciência focado na natureza essencial da doença mental. Isso envolve investigar as causas, sabe? As alterações estruturais e funcionais que acontecem no corpo e na mente. E as variadas formas como esses problemas se manifestam. Mas essa é a definição mais, digamos, técnica. Numa visão mais ampla que o próprio texto apoia, a psicopatologia é o corpo de conhecimento sobre o adoecimento mental humano. E a ênfase aqui é num saber que busca ser, como dizer, sistemático, claro e fundamentalmente desmistificador. Ele tenta ativamente se livrar de preconceitos, de juízos de valor, né, e de dogmas fechados. Esse ponto do desmistificador é crucial, não é? Especialmente numa área que historicamente foi cercada por tanto estigma, tanta incompreensão. A proposta, então, é olhar para o fenômeno, descrever, entender, sem carregar aquele peso do julgamento moral. Precisamente, a atitude fundamental do psicopatólogo, segundo essa perspectiva, é a de observação atenta, identificação dos padrões e busca pela compreensão dos diversos elementos da doença mental. Isso implica uma rejeição consciente de dogmas, sejam eles religiosos, filosóficos, ou mesmo aqueles vindos de certas escolas da psicologia ou da biologia que se fecham nelas mesmas, sabe? O conhecimento é visto como algo em construção, sempre sujeito à revisão, à crítica, à reformulação. Não é uma verdade revelada, é ciência. E essa ciência, de onde ela tira as suas informações? O texto fala das raízes. Sim, e são raízes duplas, como você bem percebeu. Por um lado, tem uma herança forte da tradição médica clínica. Pensa nos séculos de observação cuidadosa de pacientes, feita por médicos, clínicos gerais e depois pelos alienistas, né? Os precursores dos psiquiatras. Eles anotavam, descreviam, comparavam casos. É um conhecimento que nasce da prática, do contato direto com o sofrimento. Entendi. Vem do chão da fábrica, digamos assim. Isso. E por outro lado, e isso é fascinante, a psicopatologia também se nutre imensamente de uma tradição humanística. A filosofia, com suas investigações sobre a consciência, a existência, o sofrimento, a literatura e as artes, que tantas vezes exploraram as profundezas da experiência humana, incluindo os estados mentais mais extremos, e, claro, a psicanálise, que abriu novas formas de entender a vida psíquica. Essas áreas viam na alienação mental não apenas uma doença a ser curada, mas uma condição humana radical, sabe? Que poderia revelar verdades sobre todos nós, dimensões que a vida normal tende a encobrir. Essa combinação é muito interessante. Talvez ela impeça que a psicopatologia se torne só uma catalogação fria de sintomas.
ela mantém um olho na experiência humana mais ampla. Exatamente. Essa tensão entre o olhar clínico-científico e a sensibilidade humanística é o que torna a psicopatologia um campo tão rico e, por vezes, tão complexo. Falando em complexidade, a psicopatologia se relaciona muito com a neurologia e a psicologia. Como ela se diferencia? Ela é uma ciência autônoma ou é tipo um subcampo dessas outras áreas? Essa é uma questão importante, sim. Ela dialoga intensamente e se beneficia, é claro, enormemente dos avanços da neurologia, que estuda o cérebro, e da psicologia, que estuda o comportamento e os processos mentais. No entanto, a psicopatologia busca afirmar sua autonomia. Ela não se reduz a ser uma neurologia das funções superiores, quando o cérebro tem lesões, porque, bom, muitos transtornos mentais não têm uma causa neurológica claramente identificada nesses termos. E também não é apenas uma psicologia das funções mentais desviadas, pois o foco dela está na estrutura da experiência patológica em si, não só no desvio da norma. O texto destaca a figura de Karl Jaspers, que é absolutamente fundamental aqui. Para Jaspers, a psicopatologia é uma ciência básica, um conhecimento fundamental que serve de alicerce para a psiquiatria. A psiquiatria seria, então, a prática médica aplicada que usa os conhecimentos da psicopatologia para diagnosticar, tratar e cuidar dos pacientes no contexto clínico e social. A psicopatologia fornece os conceitos, o mapa do território, entende? Entendi. A psicopatologia seria a gramática da experiência mental alterada e a psiquiatria a clínica que usa essa gramática. Mas essa ideia de Jaspers sobre os limites, nossa, isso parece ser um ponto nevrálgico. Ele diz que o objeto é o homem todo em sua enfermidade, mas ao mesmo tempo alerta que a ciência não dá conta. Como assim? Exatamente, e essa é talvez uma das contribuições mais profundas e, eu diria, humildes de Jaspers. Ele insiste que, embora a psicopatologia se esforce para compreender o ser humano na sua totalidade afetada pela doença, ela nunca pode reduzir completamente o indivíduo a conceitos psicopatológicos. Existe um limite inerente. O domínio da psicopatologia para Jaspers se restringe àqueles fenômenos psíquicos que podem ser apreendidos em conceitos comunicáveis e com significado constante. Ou seja, aquilo que a gente pode observar, descrever de forma clara e que se repete com alguma regularidade. O que é fascinante aqui, e o texto explora isso bem, é a própria natureza do conhecimento científico. Ao criar conceitos, categorias, classificações, que são ferramentas essenciais para a ciência, a gente inevitavelmente cristaliza a realidade. A gente aprisiona ela em definições. Jaspers percebeu essa tensão. Quanto mais a ciência define o que é atípico, o que se encaixa nos padrões gerais, mais ela própria reconhece que algo fundamental no indivíduo concreto, na sua singularidade, escapa dessa rede conceitual. É quase um paradoxo. Quanto mais a gente sabe sobre o geral, mais a gente percebe o que não sabe sobre o particular. O exemplo de Van Gogh que o texto cita ilustra bem isso, né? Podemos até discutir um possível diagnóstico para ele, mas isso jamais explicaria a genialidade da arte dele, a complexidade da vida, as escolhas. Pode iluminar aspectos da experiência dele, talvez o sofrimento, mas não esgota quem ele foi ou o significado da obra. Sempre resta algo que transcende a análise psicopatológica. Esse resto pertence a outras dimensões, a existencial, a ética, a estética, a espiritual. É aí que entra a citação a Gadamer, o filósofo. Ele argumenta que a arte, a filosofia, a história nos revelam tipos de verdade que os métodos científicos, pela sua natureza, não conseguem alcançar. É um chamado para a ciência reconhecer seus limites, sua fronteira, sabe? Não dá para colocar um ser humano inteiro dentro de um manual diagnóstico. Essa humildade epistemológica é muito importante mesmo. Reconhecer que o mapa não é o território. Isso nos leva a pensar em como a psicopatologia, então, analisa aquilo que ela pode apreender, os sintomas. O texto faz uma distinção chave entre forma e conteúdo.
Como funciona isso? Sim, essa é uma distinção clássica e super útil no dia a dia da psicopatologia. Basicamente, se separa a forma do conteúdo dos sintomas. A forma é a estrutura básica do fenômeno psicopatológico. É como o sintoma se organiza, sua arquitetura fundamental, digamos. E essa estrutura tende a ser relativamente similar entre diferentes pessoas que apresentam o mesmo tipo de alteração. Pensa, por exemplo, na forma de uma alucinação auditiva, ouvir vozes, na forma de um delírio de perseguição, aquela convicção irremovível de estar sendo perseguido, na forma de uma ideia obsessiva, um pensamento intrusivo, repetitivo. A estrutura ouvir vozes, ter a convicção, o pensamento intrusivo, essa é a forma. Ok, a estrutura. E o conteúdo? Já o conteúdo é o recheio dessa estrutura. É o que preenche a forma e a torna pessoal, única para aquele indivíduo. O conteúdo está diretamente ligado à história de vida da pessoa, seu contexto cultural, seus valores, medos, desejos, sua personalidade prévia. Usando os mesmos exemplos, o conteúdo da alucinação pode ser uma voz específica dizendo coisas depreciativas. O conteúdo do delírio pode ser a crença de que são os vizinhos ou uma agência secreta que o perseguem. O conteúdo da obsessão pode ser um medo específico de contaminação ou uma dúvida religiosa, por exemplo. Entendi. A forma seria como o molde do sintoma e o conteúdo é o material único que preenche esse molde, vindo da vida da pessoa, e esses conteúdos, por mais pessoais que sejam, muitas vezes refletem temas universais, né? Preocupações que todo mundo tem. Exatamente. O material que a gente está usando como base faz referência a quadros, que não temos aqui, mas ele descreve, que detalham justamente isso. Os conteúdos dos sintomas, como delírios, preocupações intensas, medos, frequentemente orbitam em torno de temas existenciais centrais para o ser humano. Por um lado, a gente tem as grandes buscas humanas, a luta pela sobrevivência básica, a busca por prazer, sexual, alimentar, conforto físico e emocional. A necessidade de segurança, muitas vezes ligada a dinheiro, estabilidade, o desejo por poder, por reconhecimento, por prestígio social. São motores da vida humana, né? Sim, o que nos move. Isso. E, por outro lado, emergem também os temores básicos universais. O medo avassalador da morte, o pavor de doenças graves e incuráveis, o medo da dor, física ou moral, o terror da miséria e do desamparo, a angústia diante da falta de sentido para a própria existência. E as formas como a gente tenta lidar com esses medos também aparecem nos conteúdos. Tipo religião, família. Sim, totalmente. As estratégias culturais e pessoais para lidar com esses temores também colorem os conteúdos. A religiosidade ou o misticismo como fontes de consolo ou explicação, a ideia de continuidade através dos filhos, da família, o recurso a vias consideradas mágicas ou, mais modernamente, a medicina e a psicologia para afastar a doença e a morte, a importância vital das relações afetivas significativas, o papel da cultura, da arte, do trabalho como fontes de sentido, tudo isso compõe um universo de significados da pessoa e pode se manifestar de forma distorcida ou intensificada no adoecimento. E mostra como a psicopatologia não está desconectada da vida normal. Ela lida com os mesmos temas, mas de uma forma que causa sofrimento e disfunção. Levanta a questão de como essas preocupações universais se transformam, se cristalizam de uma forma tão particular e dolorosa no adoecimento, né? Exatamente. É como se o adoecimento mental pegasse esse material bruto da existência humana, as buscas, os medos, as estratégias, e o amplificasse, distorcesse, reorganizasse de uma maneira que rompe com a adaptação usual da pessoa ao mundo. A análise da forma e do conteúdo ajuda a entender tanto a estrutura da experiência alterada quanto o seu significado pessoal. Ok, então temos a definição, as raízes, os limites e essa análise de forma e conteúdo. Mas como a psicopatologia organiza esse vasto campo de fenômenos que ela observa? Como ela classifica o que vê para poder estudar e comunicar isso? Bom, a observação é o ponto de partida, mas ela não acontece no vácuo, né? Para observar de forma significativa, a gente precisa ordenar o que vê.
Isso envolve definir termos, classificar os fenômenos, interpretar seus significados e tentar organizá-los dentro de alguma lógica. Sem organização, seria só um caos de informações desconexas. Faz sentido. O texto menciona a lógica aristotélica como inspiração. Para definir algo, a gente identifica a que categoria geral pertence, suas semelhanças com outras coisas e qual a sua diferença específica, o que o torna único. A classificação em psicopatologia segue um pouco essa ideia. Busca entender tanto o que há de comum, a unidade, quanto o que há de variado e específico, a diversidade, nos fenômenos mentais. E como essa classificação se estrutura na prática? Que tipos de fenômenos ela distingue? O texto apresenta uma divisão clássica, bem influente, em 3 grandes grupos de fenômenos humanos relevantes para a psicopatologia. Primeiro grupo: fenômenos semelhantes em todas as pessoas. São as experiências humanas universais, compartilhadas por praticamente todo mundo, independente de cultura ou de ter ou não um transtorno mental. Coisas como sentir fome, sede, sono, desejo sexual, sentir medo diante de um perigo real e imediato, ficar ansiosa antes de uma prova ou apresentação importante, sentir alegria com uma boa notícia. Claro que cada um vivencia isso com um toque pessoal, mas a estrutura básica da experiência é comum a todos nós. A psicopatologia se interessa por eles na medida em que podem estar, exacerbados ou diminuídos em certos quadros, mas a natureza da experiência em si não é patológica. Entendi. São as bases da nossa experiência compartilhada. E o segundo grupo? Segundo grupo: fenômenos em parte semelhantes, em parte diferentes. Aqui a coisa começa a ficar mais complexa. Entram experiências que pessoas sem transtornos mentais também podem ter, mas que, no contexto do adoecimento, ganham uma intensidade, uma qualidade ou uma duração radicalmente diferentes. O exemplo clássico que o texto usa é a tristeza. Todo mundo fica triste. Mas a vivência de uma pessoa com uma depressão grave, psicótica, com ideias persistentes de ruína, culpa delirante, lentificação motora extrema, perda total de prazer e energia vital, isso é apenas parcialmente semelhante à tristeza comum que a gente sente após uma perda. A depressão grave introduz algo qualitativamente novo e avassalador na experiência, que vai muito além da tristeza normal. Nossa! Outro exemplo poderia ser a ansiedade. Sentir ansiedade é normal, mas um transtorno de pânico envolve uma crise de ansiedade com uma intensidade e sintomas físicos que extrapolam a experiência cotidiana. Entendi. É como se a quantidade se transformasse em qualidade aqui. A intensidade e a forma como se manifesta mudam a natureza da experiência. E o terceiro grupo? Terceiro grupo: fenômenos qualitativamente novos, diferentes. Estes são considerados pela psicopatologia clássica como sendo praticamente exclusivos de certos estados mentais alterados. São experiências que fogem radicalmente do espectro da vivência considerada normal ou mesmo das reações intensas do segundo grupo. É aqui que entram fenômenos como as alucinações verdadeiras, percepções sem objeto externo real, como ouvir vozes ou ver coisas que não estão lá, com convicção de realidade, os delírios primários, ideias bizarras que surgem subitamente sem conexão com outros eventos, a turvação profunda da consciência, uma desorientação e incapacidade de apreender o ambiente, como em alguns quadros confusionais, ou as alterações cognitivas marcantes observadas nas demências, perda severa de memória, linguagem, capacidade de planejamento. São experiências que marcam uma ruptura mais clara com o funcionamento psíquico usual. Essa classificação parece bem útil para mapear o território, né? Ela ajuda a distinguir o que é parte da experiência humana comum, o que é uma intensificação ou distorção dessa experiência e o que parece ser algo radicalmente novo, próprio de certas condições. Exatamente. Ajuda a organizar a observação, a comunicação entre profissionais e a pesquisa. Claro, é importante lembrar que essas categorias são modelos, né? E a realidade clínica é sempre mais fluida. A linha entre o segundo e o terceiro grupo, por exemplo, pode ser bem tênue em alguns casos. Mas como ferramenta de organização do pensamento, essa distinção é muito valiosa. Pensando em tudo que a gente conversou, o que essa exploração da psicopatologia nos diz, afinal?
Qual é a imagem que emerge dessa disciplina? Olha, emerge a imagem de um campo de conhecimento fascinante e, ao mesmo tempo, desafiador. A psicopatologia se esforça para ser uma ciência rigorosa, sistemática, buscando objetividade na descrição dos fenômenos do adoecimento mental. E, crucialmente, tentando se libertar de julgamentos morais ou dogmas. Ela faz isso analisando as estruturas recorrentes, as formas dos sintomas e os significados pessoais que as preenchem, os conteúdos. Ao mesmo tempo, e isso é fundamental, é uma ciência consciente dos seus próprios limites. Ela reconhece, especialmente pela influência de figuras como Jaspers e pela sensibilidade humanística que a permeia, que não pode jamais reduzir a complexidade de um ser humano a um conjunto de conceitos ou a um diagnóstico. Ela sabe que a experiência individual sempre transborda as categorias. É um equilíbrio delicado entre o rigor científico e o respeito profundo pela singularidade da experiência humana. Um equilíbrio tenso, mas produtivo, talvez. Tentar entender o máximo possível com as melhores ferramentas disponíveis, mas sem a ilusão de que se pode entender tudo. A observação cuidadosa, a tentativa de ordenar, a análise da forma e do conteúdo, tudo isso são passos nesse caminho de compreensão que parece ser sempre incompleto, né? Exato. É uma busca contínua por compreensão, não por uma explicação final e definitiva. E essa busca exige tanto o desenvolvimento de métodos científicos apurados, quanto uma abertura para outras formas de saber, como as que vêm das humanidades. Isso nos deixa com uma reflexão importante que o próprio material aponta no final. Se a psicopatologia, por mais essencial que seja, tem limites claros e não abarca todas as dimensões humanas, as existenciais, éticas, estéticas, espirituais, como a gente pode enriquecer nossa compreensão das experiências ligadas à saúde mental? Que outras perspectivas, para além da psicopatologia estrita, poderiam ser integradas para a gente ter um olhar mais completo e talvez mais útil sobre o sofrimento e a recuperação? Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.